Olá, sou Padre Rodrigo de novo e estou feliz que estejamos chegando juntos ao final destas meditações sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Nunca Jesus pronunciou palavras tão importantes e com tanta trascendência. Cada uma dessas palavras teve um impacto enorme sobre nossa própria vida. E através desta série de meditações, podemos contemplar um pouco melhor o coração de Cristo na hora suprema de sua paixão. Esta sexta palavra foi pronunciada por Jesus minutos ou talvez segundos antes de morrer. Foi realmente uma de suas últimas palavras e nos revela uma dimensão essencial de sua vida. O episódio foi transmitido por João, um dos testemunhos oculares no lugar. João conta que quando Jesus estava já a ponto de morrer, exclamou: "Tudo está consumado". Uma das características do mundo moderno é que vivemos muito ocupados e cheios de tarefas. Sempre temos muitas mais ocupações das que somos capazes de realizar. Eu, pessoalmente, nunca fui deitar com menos de 20 pendências. A realidade é que as tarefas e pendências nunca vão acabar. Quando morramos, ainda teremos muitas pendências sem resolver. O único homem na história que acabou tudo o que tinha para fazer foi Jesus. Quando Jesus pronunciou aquelas palavras, "tudo está consumado", provavelmente ninguém compreendeu. Os romanos devem ter pensado que se referia a sua tarefa de carrascos. Efetivamente, a execução estava já consumada. Os fariseus devem ter pensado: sim, por fim nos livramos desse revolucionário perigoso. João e as mulheres talvez pensaram: sim, realmente acabou o sonho de um novo reino de Deus. Mas Jesus estava falando de outra coisa muito diferente. Estava falando de sua missão. Sim, Jesus cumpriu plenamente sua missão. Na verdade, um dos motivos disto é que Jesus sempre foi um homem extremadamente focado. Já desde o início de sua vida pública, confessou a seus discípulos: "O meu alimento consiste em fazer a vontade de aquele que me enviou e consumar sua obra". Afortunadamente para nós, nada parecia distraí-lo desse objetivo. Isso é fidelidade. Nisso consiste a escolha de ser fiel a Deus sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer outro caminho, sobre todas as distrações. Ser sempre fiel à vontade de Deus. Vamos meditar agora qual era essa missão que Jesus cumpriu. Quais eram os grandes objetivos de sua vida e por que Jesus pode dizer na cruz: "Tudo está consumado"? Jesus tinha 3 grandes propósitos na sua vida. Vamos analisar cada um deles. Em primeiro lugar, Jesus cumpriu o que Deus tinha prometido a seu povo e a toda a humanidade. Durante toda a história do povo de Israel, diversos profetas fizeram 380 profecias sobre o Messias. Era necessário que se cumprissem todas aquelas profecias, muitas das quais nem dependiam de Jesus. Além disso, você encontra no Antigo Testamento muitas promessas de Deus. Milhares de promessas de Deus para conosco. Quando Jesus morreu na cruz e depois Deus o ressuscitou, Ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Quando Jesus encontrou os discípulos de Emaús saindo de Jerusalém, Jesus lhes disse: "Estas são as palavras que vos falei quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse todo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos". Portanto, em primeiro lugar, Jesus cumpriu com todas as promessas e as profecias do Antigo Testamento. Em segundo lugar, Jesus com sua morte reparou a injustiça do pecado. Já meditamos nisto durante esta semana. Mas convém ainda insistir. Deus é o Deus da justiça. Sim, Ele nos ama infinitamente, mas não de um jeito que seu amor o leve a cometer uma injustiça. Ele é o Deus da lei, da ordem, da perfeição. Esta é uma ideia um pouco mais difícil de entender, porém essencial.
Poderíamos explicar isto do seguinte jeito. Deus criou o mundo com diversos tipos de leis. Existem as leis físicas, as leis morais, as leis relacionais, as leis do corpo humano, e assim por diante. Agora, as leis se chamam leis porque elas se cumprem sempre. Quando são descumpridas, elas demandam consequências. Se o homem, por exemplo, quer voar, tem que levar em conta a lei da gravidade. Se quer roubar, tem que levar em conta a lei moral. Se quer casar, tem que levar em conta a lei dos relacionamentos. Se quer trabalhar a noite inteira em troca de dormir, tem que levar em conta as leis do corpo. Violar qualquer dessas leis sempre trará consequências. Na lei espiritual acontece o mesmo. São Paulo diz: a consequência do pecado é a morte. Então, se alguém cometer pecado, cedo ou tarde sofrerá a morte. É lei e o homem não pode se livrar dessa lei espiritual. Mas Cristo pode. Ele, sendo Deus, assumiu as consequências do pecado e sofreu a morte em nosso lugar. Agora, graças a Ele, nós podemos ganhar uma vida eterna depois da morte. São Paulo expressa de modo sintético na carta aos Romanos: a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Em terceiro lugar, Jesus disse: todo está consumado, porque Ele com sua morte venceu o demônio e seu reinado no mundo. A carta aos Hebreus diz: pela morte, Cristo derrotou aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. A batalha mais importante de Cristo era a batalha espiritual. Desde o deserto até a cruz, o demônio sempre tentou destruir Jesus. Primeiro tentou desviá-lo de sua missão com as tentações. Depois tentou arruinar sua reputação, confundi-lo com 1000 armadilhas de seus inimigos, assustá-lo com endemoniados, escandalizar seus seguidores, desanimar seus discípulos, encontrar entre eles um traidor e, finalmente, acabar com sua vida do jeito mais humilhante possível. O demônio achava que com a morte na cruz tinha vencido definitivamente o Messias. Talvez ele estava pensando: agora já não tenho rival. O mundo inteiro me pertence. Eu venci. Mas, para a surpresa do demônio, foi justo o contrário. Através da morte, Jesus venceu o poder do demônio e abriu a porta da salvação. Agora Ele estará junto conosco para poder derrotar o demônio que exercia seu poder sobre nós por 2 meios principais: através da tentação e através da condenação. Pela tentação, o demônio fala à nossa mente. Mas, se nós fazemos a escolha da fidelidade a Cristo, com sua graça podemos vencer o demônio. Olha o que diz São Paulo na carta aos Colossenses. Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Ou seja, desde que Cristo morreu na cruz, o demônio não tem poder sobre nós, exceto quando nós o permitimos. Se não, zero. Ele nem sequer pode lhe tocar com um dedo. Por isso, não devemos ter medo da tentação. Devemos ter medo de nós mesmos, de nossas infidelidades e das péssimas ideias que às vezes temos, como, por exemplo, acreditar no demônio e minimizar a tentação. Não é tão grave, todo mundo faz, é a última vez. Se experimento um pouco, nada acontece. Lembre, o demônio é sempre um mentiroso e a graça de Cristo está sempre ao alcance de sua mão. Mas Cristo venceu também a condenação. Como? Com sua divina providência e a ação misteriosa do Espírito Santo. Ele vai atuando em nós e preparando nossa alma para que, no dia final, sejamos de Cristo e não do demônio. Essa é a herança que Cristo nos deixou. São Paulo expressa belamente aos Filipenses: estou plenamente convicto
de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Nós somos uma obra inacabada de Deus. A salvação não é uma escolha que nós fazemos no último dia. Cristo está trabalhando em nossa alma já desde agora, desde o princípio de nossa vida. E se nos deixamos guiar, Ele nos levará e nos conduzirá a seu reino, e o demônio, nem com todo o seu poder, poderá impedi-lo. Que Deus te abençoe.